Hoje vamos falar de Monteiro Lobato e a obra A Negrinha. Vamos falar um pouquinho de Monteiro Lobato, que ele nasceu como José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté, na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Ele sempre foi uma pessoa muito requieta e polêmica. Na formatura, por exemplo, ele fez um discurso tão agressivo que fez com que vários professores, padres e bispos se retirassem do salão. Nesse mesmo ano, ele concursou para promotor público e começou a atuar na região de Areias, na região do Vale do Paraíba, na região onde ele nasceu. E trabalhava paralelamente para jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas. Quando o avô faleceu, o Visconde Tremembé recebeu de herança a Fazenda Buquira, o mesmo nome de um rio da região que hoje tornou o município de Monteiro Lobato. A fazenda não pertence mais à família e a nova proprietária transformou em um museu em sua homenagem, e tombado como patrimônio histórico e mantido pelo Estado desde 1962. Monteiro Lobato casou e teve 4 filhos, um já é falecido. Fez algumas publicações polêmicas, como A Velha Praga, em 1912, em que critica as queimadas, a ignorância do caboclo e a miséria que impossibilitava o desenvolvimento da agricultura. Publicou o artigo Urupês, onde cria o personagem Jeca Tatu, o típico caipira brasileiro. Em 1917, com a falência da Fazenda Buquira, ele vende a fazenda e vai morar em Caçapava, que é uma cidade vizinha onde ele nasceu. Lá ele funda a primeira revista Paraíba. Depois vai para São Paulo, colaborando para a Revista do Brasil. Ainda em 1917, outra polêmica. Com o início das exposições expressionistas de Anita Malfatti, ele escreve uma crítica chamada Paranoia e Mistificação, criticando a exposição, chamando de deformação mental. Ele era extremamente nacionalista, ativista político e combatia duramente o atraso econômico e cultural do país. Foi preso durante 6 meses na era Vargas e, mesmo solto, sofria perseguições da ditadura. Fundou a primeira editora de livros do Brasil, a Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato. Com o racionamento de energia, a editora foi à falência. Vendeu a companhia e ressurge com a Companhia Editora Nacional, a primeira editora do Brasil. Muda para o Rio de Janeiro e começa a jornada para livros infantis, publicando em 1901, 21, Narizinho Arrebitado. Em 1927, ele é mandado para os Estados Unidos durante 4 anos, que foi um tipo de exílio, retornando depois, continuando a saga como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E agora, no auge de 2010, a obra foi questionada por conter passagens de preconceitos raciais. Segundo a obra A Negrinha foi publicada em 1920, época em que a sociedade brasileira vivenciava o momento entre o fim da escravidão e o trabalho assalariado do negro. Portanto, a segregação racial e o preconceito eram fortemente enraizados no dia a dia da população. Foram 10 milhões de indivíduos, 25 gerações de escravidão e mascarada após a República, como veremos na obra A Negrinha de Monteiro Lobato. O conto é muito triste, tão triste a ponto da personagem ter morrido por ter conhecido a felicidade. É a história de uma criança órfã, desde os 4 anos, que foi obrigada a ficar morando nos cantos escuros da cozinha de Dona Inácia, que era a sua patroa, e patroa da mãe da negrinha que faleceu na fazenda. A patroa era viúva, gorda e rica, e ela nunca tinha tido filhos. Uma mulher sádica e cruel que usava a pobre menina como pretexto de ir para o céu e cuidar da menina órfã que era preta. Como diz Monteiro Lobato, não, ela era fusca, mulatinha escura, cabelos russos, olhos assustados, eternamente assustados. Ninguém imagina a situação de penúrias e injúrias que a pequena sofria das mãos, ironicamente dita pelo autor como excelente, virtuosa senhora Dona Inácia, que usava o corpo e a cabeça da menina como válvula de escape de seu ódio e sua raiva. Rabugice, tudo era motivo para baterem, chutarem, darem croques,
puxões de orelha e varinha fina de marmelo, inclusive por outros serviçais da casa. O saco de pancada de todo mundo recebia todos os tipos de nomes feios possíveis. Até que um dia ela se agradou com a chamada peste bubônica da época. Logo já tiraram da lista para ela não ter nenhum tipo de alegria. Restou-lhe intimamente o cuco do relógio, na qual ela ficava na sala e por onde o local que ela ficava o tempo todo, praticamente de castigo. Não podia falar, não podia brincar, e a dona Inácia falava que ela tinha que ficar de boca fechada e quieta, no canto da sala, como se ela fosse um objeto. Não podia sair para brincar, então, no entanto, ela não sabia nem o que era brincar, senão diz que estragaria os jardins da dona Inácia. Podia apenas ficar sentada, imóvel no canto de bico fechado. Quando cresceu um pouco, lhe puseram a fazer trancinhas de crochê por horas a fio. Um dia, quem comia, que ela estava comendo uma refeição, ela guardava um pedacinho de carne no cantinho do prato. E eis que tinha uma serviçal que tinha acabado de chegar na casa. E ela, só para ver a situação se complicar com a dona Inácia em relação a ela pega e rouba um pedacinho de carne que acaba fazendo com que a menina acaba soltando um dos palavrões assim, que ela mais ouvia, que era chamada de besta. Nesse instante, eles gritam chamando a dona Inácia, e a ponto dela pedir para ela cozinhar um ovo, e pega esse ovo fervente, segura a menina e joga dentro da boca dela, soltando o grito assim como um urro, porque ela não podia nem gritar por causa desse ovo que estava quente, fervendo, que estava dentro da boca dela. E assim ela se tornou cada vez mais uma criança quieta e não podia falar, não podia sorrir, brincar. Aí daí, quando chegou um dia de final de ano, as sobrinhas da dona Inácia veio passar o final de ano na casa dela. Então, nesse ponto, a gente observa que a dona Inácia, ela não tinha a raiva de criança, mas sim o preconceito pela negrinha, que era uma criança negra e escrava. E ela adorava as sobrinhas dela. Quando as sobrinhas entraram dentro de casa, a negrinha estava num cantinho da sala. Quando viu as meninas entrando, para ela é como se fossem dois anjos chegando em direção a ela. Quando as meninas chegaram com as caixas de brinquedo, onde elas tiraram uma boneca, e ela não sabia nem o que era uma boneca. Para ela, aquilo era um anjo. Quando uma das meninas falou assim, você não sabe o que é uma boneca? Aí ele falou assim, pega. Aí no que ela foi pegar, ela segurava a bonequinha como se fosse o menino Jesus. E esquecendo de tudo que ela já tinha passado, apanhado da dona Inácia, por um segundo ela esqueceu aquilo e ficou segurando a boneca. E nesse instante a dona Inácia chegou. E foi a primeira vez que a dona Inácia enxergou a negrinha como se ela fosse uma criança. E ela demonstrou o seu lado mulher, deixando de fato ainda a negrinha brincar com suas sobrinhas, e nisso se passou esse final de semana. E nisso ela brincou, ela sorriu, ela soube o que era brincar, e aí nisso as meninas foram embora e as bonecas e os brinquedos, a boneca foi embora com elas. E a partir desse momento, ela teve a sensação dela ser uma pessoa, ser uma criança, que ela tinha uma identidade. Com isso, de volta ao seu canto, ela não conseguiu mais ser a mesma, a ponto dela se entristecer mais ainda de lembrar os momentos de felicidade, se tornando como se fosse um peso tão grande, que ela foi morrendo aos poucos, porque ela só de lembrar aquela felicidade que ela teve por um instante, e que ela também podia ser alguém nesse mundo. E quando ela ficava lá na sala, tinha um cuco que cantava, que intimamente era a única alegria que ela tinha. Aí quando ela foi morrendo, como descreve Monteiro Lobato, ela viu esse cuco também indo embora, só que ele não cantava mais, assim como a sua vida foi se esvaindo, junto com essa tristeza, que ela conhecia só a tristeza. E uma frase que eu vi em um dos vídeos de apresentação,
que apresenta uma frase que descreve toda a situação. Ela conheceu a felicidade, uma pessoa que conhecia só a tristeza, e se tornou um peso, onde ela acabou morrendo, se esvaindo. É uma história muito triste de Monteiro Lobato.